O tema é o voto do preso e a utopia da lei de execução penal. Eu vou abreviar bastante a minha fala, todavia faço um registro inicial. Quando o nosso ministro da Justiça, Eduardo Martins Cardoso, o Zé Eduardo, no final de 2012, disse, aspas, se fosse para cumprir muitos anos em algumas prisões nossas, eu preferiria morrer. O ministro Gilmar Mendes, recentemente, também fez um comentário. Temos um grave problema no que diz respeito ao funcionamento do sistema prisional. E diz isso com base no levantamento que o CNJ fez. O que as autoridades aqui disseram é o que nós vemos. Aliás, o que nós não queremos ver. Porque se há um espaço do Estado, que é responsabilidade do Estado, mas que merece o descaso generalizado da sociedade, é o sistema prisional. Não entendemos muito bem, de um modo geral, para o público geral, o que é o sistema prisional, porquanto é o deságue de um sistema de resposta que o Estado dá para coibir condutas que se querem impedir. Vale dizer, a elaboração da legislação penal já tem, ou deveria ter, um processo de grande debate com a sociedade, mas assim não é. O resultado da legislação penal é fruto de ondas ideológicas que invadem, que contaminam os nossos legisladores. O mundo assiste duas correntes ideológicas muito distintas, opostas nas suas extremidades. Nós temos um movimento ideológico denominado abolicionismo radical. Para estes, o sistema penal não precisaria existir, porque eles partem da premissa que o crime não existe. O crime é uma conduta humana tão somente, mas uma conduta humana que se quer evitar naquele determinado momento histórico no seio daquela sociedade. Assim, se o crime é uma ficção, basta que a sociedade reaja a ele, sem esse braço forte do direito penal, fazendo com que um indivíduo seja desestimulado a cometer aquela conduta. Para os abolicionistas, esse fenômeno se dá dessa maneira, portanto, não precisa existir o direito penal, não precisa existir lei penal, não precisa existir polícia, nem tribunal, quanto mais penitenciário. Isto é utopia. É lógico que é utopia, mas é o ponto mais radical de uma ideologia, deste abolicionismo que tem graduações. Na outra ponta, antagonizando-se totalmente a esta corrente ideológica, nós vamos encontrar um movimento denominado Lei e Ordem, que prega o contrário, que prega que o homem comete crime porque é perverso e que, se quisermos evitar esse tipo de comportamento, não adianta algo paliativo, nós precisamos do braço mais forte do Estado para coibir essa conduta. Vale dizer, o direito penal tem que estar ampliando seus espaços. Aquela ideia que muitos de nós já estudamos desde a faculdade, a dizer que o direito penal é a última ratio. O direito penal só deve entrar em ação quando todos os mecanismos de controle social para evitar aquela conduta falharam. E se assim o é, aí só nos resta o direito penal. Para a lei e ordem, não. Esses que comungam dessa ideologia mais radical entendem que a resposta tem que ser sempre presente no campo do direito penal, ampliando esse campo de atuação. Mais do que isso, ampliando as penas, o tempo de encarceramento, prendendo mais. Esse movimento ideológico tem também suas graduações. Portanto, eu estou desde o abolicionismo até lei e ordem. E as graduações vão chegando até que há um ponto de encontro dessas duas ideologias, desses dois movimentos ideológicos que vão fazer nascer o que conhecemos como direito penal mínimo.
Vale dizer, este que advoga, este que sustenta que o direito penal é a última ratio. Esse que sustenta que só devemos prender aqueles que precisam ser presos. Esses que sustentam o que eu posso dizer que, no meu entender, é o bom senso. Porque nem a utopia de acabar com o sistema e nem de endurecer o sistema exacerbadamente funcionam. Agora, o legislador brasileiro sofre influências ideológicas nesse sentido? Vou dar um exemplo para ver como isso está presente. Quem disser que o movimento Lei e Ordem não está presente no espírito do legislador, basta abrir a Lei 8.072 de 1990, a Lei dos Crimes Hediondos, e verificar o que aconteceu ali. O que aconteceu ali foi que o legislador veio à nação brasileira e nos disse: o índice de sequestros está aumentando, o tráfico ilícito de entorpecente está aumentando, nós temos alguns crimes terríveis e nós precisamos reagir a essa reiteração. Como fazê-lo? O legislador nos diz, nos vende uma ideia, nos convence de que a resposta para isso é adjetivar esses crimes e dizê-los hediondos. Será que nós temos realmente crime hediondo e não hediondo? Mas para esse legislador da Lei e Ordem, sob essa inspiração, vamos qualificar determinados delitos como hediondos. Mais do que isso, vamos aumentar as suas penas. Vamos agravar a situação daqueles que forem acusados, quanto mais os condenados por esses delitos. E esse endurecimento do sistema que aconteceu em 1990, para coibir especialmente o tráfico ilícito de entorpecente, como assemelhado ao crime hediondo, fez com que, nós sabemos, acabou o tráfico de entorpecente no Brasil. De 90 para cá, nós não temos mais tráfico de entorpecente. Ou temos, ou aumentou. Mas a pena ficou mais severa, o sistema pune mais, a resposta é mais dura, e o que resultou? Frustração. Isso por uma razão muito óbvia, é que em nenhum lugar do mundo onde se tenta qualquer graduação do abolicionismo ou qualquer graduação do movimento Lei e Ordem, aproximando-se do radicalismo, teve um resultado bom para a sociedade, um resultado prático, eficácia no sentido de dissuadir o indivíduo a cometer o delito. De um lado, no abolicionismo ele sabe que nada acontecerá, portanto aqueles mecanismos, e aí o professor de psicologia talvez trabalhe melhor esse tema, aqueles freios inibitórios são simplesmente aniquilados, até pela ausência da consequência e consequência gradual de resposta à sua conduta. E no movimento Lei e Ordem? No movimento Lei e Ordem nós teríamos que acreditar que o indivíduo, ao cometer o crime ou pretender cometê-lo, fosse consultar o Código Penal para saber a quantidade de pena que estaria sujeito. É como se o camarada levantasse num sábado de manhã, como hoje, e dissesse: acho que eu vou cometer um roubo. Vamos dar uma olhadinha no Código Penal. Pena do roubo, nossa, muita coisa. Ah, furto, melhor. E o tráfico de entorpecente? Nossa, hediondo. Não vou traficar entorpecente, não. Vou achar uma outra coisa aqui. Será que isso pode acontecer? Ele consulta a quantidade da pena? Ele teria que consultar, inclusive, uma edição atualizada, porque senão o mais previdente, que assinaria o Diário Oficial, diariamente verificaria as mudanças legislativas para ver se compensa ou não a conduta. Ninguém faz isso. A única consulta que o ser humano faz é a sua consciência. E se a consciência lhe disser, vá em frente, com esse índice de 4% de solução dos homicídios, você tem 96% de chance de não ser alcançado. Como é que esse indivíduo vai ser dissuadido a não matar? Se ele pretende fazê-lo, mesmo sendo crime hediondo, tem 96% de chance
de não ser alcançado, não ser punido. Ora, esta ideia da resposta penal mais dura, aumentando pena, endurecendo o sistema, frustrou. Não funciona assim. Mas se nós tivéssemos um mecanismo que pudesse garantir punição a todos, e aí quando tocamos o nosso tema aqui vai dizer, bom, mas não tem vaga para todo mundo. É fato, não tem, desde que nós estejamos caminhando numa cultura de que a única forma de punir é o encarceramento. Mas se mudarmos esta forma de enxergar, e se o encarceramento for reservado para aqueles casos onde isto é necessário, nós passamos a utilizar uma gama imensa de penas alternativas, de medidas outras, inclusive com monitoramento eletrônico, para afastar o homem do cárcere sem afastá-lo da punição. É verdade que para chegar a esse ponto nós temos que rever todo o sistema no que diz respeito aos investimentos que são feitos, ao preparo dos homens que atuam nesse sistema, especialmente no que diz respeito à coleta de provas suficientes a dar supedâneo a uma condenação definitiva. Por tudo isso é que nós temos como resultado um registro geral, e aqui foi dito inclusive sobre como pensam alguns estrangeiros examinando o nosso sistema prisional, de como ele se encontra. Para aqueles que ainda não se convenceram, eu trago aqui só um dado do levantamento que foi feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público resolveu fazer um levantamento no sistema prisional de fevereiro de 2012 a março de 2013. Fizeram um diagnóstico desse sistema. E é o Estado fazendo isso por meio do Ministério Público. E o que encontrou é desastroso. A inspeção foi feita em 1.598 unidades prisionais em todo o Brasil. 1.598 unidades prisionais. Esses estabelecimentos que foram inspecionados, eles têm em torno de 300 mil presos. Porém, abrigavam em março de 2013 em torno de 450 mil presos. 300 mil, capacidade. 450 mil é o que tem lá dentro. Portanto, já há um déficit de 150 mil presos, que já estão presos. Se quiséssemos estabelecer um sistema de compatibilidade entre o número de presos e o número de vagas, teríamos que construir 150 mil vagas. Para se ter a dimensão do que representa isso, basta dizer que uma unidade prisional para 500 presos custa alguns milhões. Pouco mais, pouco menos, mas as unidades em torno de 500 presos é o padrão, inclusive aceito internacionalmente como unidades administráveis. 500 vagas, uma unidade, precisamos de 150 mil vagas, só para acomodar quem já está preso. Vale dizer, é impossível. Ah, mas tem os que têm mandado de prisão e precisam entrar no sistema. Ah, tem esses. Quantos são? Há quem diga que são 200 mil, outros 150, outros 250, pouco importa. São alguns milhares e milhares e milhares de presos que, se tivessem no sistema, o sistema simplesmente explodiria. E não por rebelião, mas porque seria humanamente impossível colocar todos nessas vagas. Esse levantamento, além da superlotação, constatou que a lei de execução penal não é aplicada no Brasil. Constatou o óbvio. Verificou o que nós estamos discutindo aqui, quantas e quantas vezes discutimos isso em tantos e tantos congressos. A lei de execução penal é uma boa lei? É uma boa lei. Um outro ajuste, mas é uma boa lei. É uma lei que pensou o homem preso não só como alguém sendo punido, mas como um alvo de recuperação. E, diante disso, verificamos que a lei não é aplicada.
E esta utopia da lei de execução penal é sobre o que lhes falo agora, onde a própria separação de presos é uma aberração. Separação entre homens e mulheres. A separação, no que diz respeito a presos condenados definitivamente e presos provisórios, ela não ocorre em 1.269 unidades. Vale dizer, em 79% dos estabelecimentos se mistura preso provisório com preso condenado. Uma regra mínima, básica, de situações completamente antagônicas. Até porque, precisamos sempre ressaltar isto, o preso provisório, ele está cumprindo uma das condições de prisão antecipada que não é pena. A sociedade não entende isso. Aliás, quando ouvimos aqueles astros de televisão do Prende e Arrebenta dizer assim: a polícia prendeu, a justiça soltou. Ele estava preso, tinha que ser punido, tinha que ficar preso, e a justiça soltou. Por que ele não está preso agora? Ele cometeu o crime, ele entrou na delegacia e saiu pela porta da frente, ele não está preso. E se fosse preso agora, não seria culpa. Porque o princípio da presunção de inocência em nossa legislação, o princípio constitucional, estabelece que ninguém será considerado culpado até uma sentença penal condenatória transitada em julgado, quando não houver mais possibilidade de recurso contra ela. E assim sendo, qualquer forma de punição antes da sentença penal condenatória definitiva é impossível acontecer, é inconstitucional. No Brasil, nós não temos punição antes de sentença condenatória definitiva. Ah, mas tem aquela prisão. Aquela prisão não é punição. Aquela prisão é uma medida acauteladora. É a prisão temporária, é a prisão preventiva, é a prisão em razão de pronúncia, é a prisão em razão de uma sentença condenatória que ainda pede recurso, não transitado em julgado. Essas modalidades de prisão são prisões processuais, são prisões que não estão ali para punir ninguém, mas sim no interesse do processo, ou às vezes da própria vítima, para protegê-lo. Mas, de qualquer maneira, não tem nada a ver com punição. Este é o outro problema grave que nós estamos verificando, é a proliferação, é a banalização da prisão provisória, por pressão de uma sociedade que encara a prisão provisória como punição imediata, exemplar. Ah, sim, agora fulano cometeu crime a semana passada, está preso. Prisão temporária foi decretada, está preso, está sendo punido. E o que é prisão temporária? Prisão temporária ela só existe para viabilizar uma prova que seria impossível realizar se o indivíduo tivesse liberdade. E aí nós vemos a excrescência do sujeito ter a prisão temporária decretada contra si para ir prestar um depoimento na delegacia. Precisa prender esse indivíduo para ele comparecer à delegacia e prestar um depoimento? É lógico que não. A lei diz isso, é lógico que não. Mas tem ainda magistrado que decreta essa prisão, a pedido da autoridade policial, que depois de ouvi-lo, dispensa-o. Fica 2 dias preso, presta o seu depoimento e depois vai para casa. Precisava ser preso? Evidente que não. Bastava intimá-lo. Ele poderia comparecer. E, aliás, a ele milita o direito ao silêncio, portanto, tanto preso quanto em liberdade poderia nada falar, de modo que é inócua essa prisão, como é inócua tantas e tantas outras prisões que se prestam a dar uma satisfação à opinião pública quando ela é decretada uma prisão preventiva com base no clamor público. Abra uma lei, verifique o que está na lei. Esse mecanismo de prisão provisória, ele é estabelecido, é estreito, não pode se admitir uma interpretação extensiva, ao contrário, é restritiva, porque a prisão é exceção. A regra é a liberdade. Quando nós falamos da prisão, nós estamos no campo da exceção. Quanto mais quando a prisão for uma prisão que não é punição, e sim uma prisão no interesse do processo, uma prisão cautelar.
Esse tipo de prisão está em nosso meio e é largamente utilizado, e é um dos mecanismos que entopem o nosso sistema penitenciário. Isso para falar o menos. Quantos e quantos desastres têm acontecido na vida das pessoas por conta de uma prisão decretada à luz de uma resposta à opinião pública, por exemplo. Outro dado interessante é que o preso primário deveria cumprir pena em seção distinta daquele reservado ao reincidente. É o que diz a Lei de Execução Penal. E o que foi observado é que não são separados primários e reincidentes em 78% dos estabelecimentos prisionais. Outra distinção também que nós verificamos no relatório é que quase a metade, mais especificamente 780 unidades prisionais brasileiras, não possuem cama para todos os presos. Ah, mas lógico, tem que sofrer, cometer o crime. Não tem bonzinho lá dentro, não. Quantas vezes ouvimos isso? E nós, técnicos, nós temos que verificar com racionalidade o que estabelece a lei, porque o Estado não vinga. A população, em geral, nós até admitimos essas reações absurdas, emocionais, mas nós juristas não. O Estado, quando dá a sua resposta, ele não vinga, ele está fazendo justiça, e essa justiça vai buscar a caracterização do delito no que diz respeito à materialidade e à autoria, que, comprovada à luz do devido processo legal, da ampla defesa do contraditório, leva a uma punição que, em sendo definitiva, deve ser aplicada. Para quê? Para a supressão da liberdade. Ponto. Para a supressão da liberdade. Ponto. A sevícia física, a humilhação, a sevícia sexual, a transmissão de AIDS, a contaminação por tuberculose, tudo isso é ilegal. Isso não pode acontecer. E um mínimo de dignidade o indivíduo tem que receber. Porque se o Estado lhe priva a sua liberdade com punição, tem que lhe dar comida, tem que lhe dar um mínimo, um rolo de papel higiênico, tem que lhe dar num local para tomar banho, com água quente, tem que lhe dar uma cama para dormir. Isso não significa conforto algum, pelo contrário. Isso significa as condições mínimas para que a supressão da liberdade possa realmente ser a punição. Mas no Brasil nós vemos um pouco diferente. Porquanto em 780 estabelecimentos não possuem cama para todos os presos. Sendo que quase um quarto deles, 365, não tem nem pelo menos um colchão. Dorme no chão. Aqui vale uma reflexão. Quando estamos dando esse tipo de tratamento ao homem condenado, e nós não temos, ainda bem, nem pena de morte e nem prisão perpétua, temos em perspectiva que esse preso volta mais cedo ou mais tarde e retorna. E retornará como? Recebendo este tipo de tratamento do Estado. Retornará como? A ideia da pena é retribuição e recuperação. Nós estamos só na retribuição. Recuperação, zero. E ele retorna. Se ele não retorna recuperado, vai retornar do mesmo jeito. Se não, pior. Parece óbvio isso. Mas por que não se fala isto, trazendo consequências para melhorar o sistema prisional? Constatou-se ainda que em 40%, ou seja, 636 locais, não é fornecido material de higiene pessoal. Não é perfume francês, é desodorante, é sabonete, é sabão, é papel higiênico, pasta de dente. E em 66%.
1.060 locais, não há fornecimento de toalha de banho para os presos. Seca como? Isso sem contar que em 2/3, em 1009, das unidades prisionais, a água do banho não é aquecida. Esse é o mínimo para registrar que o que diz a lei de execução penal é uma grande utopia. Na prática, nós estamos muito distante do que essa lei estabelece. Agora vamos discutir a reforma da lei penal. Nós estamos reformando o que não terminou de ser construído. É como se tivéssemos uma casa. Vamos construir essa casa. O projeto é bonito. A casa começou, está no alicerce. Agora alguém diz, vamos reformar. Reformar o quê? Se nós não temos nem o mínimo que foi estabelecido anteriormente. Essa é uma das tantas preocupações. Agora, chama muito a atenção a verificar que o mundo enfrentou esse problema, a verificar que não é em todo lugar assim, a verificar que as penas alternativas, que outras medidas de resposta penal funcionaram em muitos lugares. Eu trago aqui o exemplo da Holanda, o César deve ter examinado isso, onde hoje a Holanda está tentando fechar unidades prisionais. Fechar unidades prisionais. Tantos lugares do mundo, nós temos a necessidade de ampliação das unidades. E a Holanda quer fechar unidades prisionais. Eu digo quer porque não estão deixando. Por que eles vão fechar? Por que eles querem fechar a unidade prisional? Porque está faltando criminoso. As vagas estão ociosas. Eles querem fechar 19 presídios. 19 presídios. E a reação foi exatamente dos agentes penitenciários. Dizem, não pode fechar, onde é que eu vou trabalhar? E houve uma mobilização, César, impressionante isso, quando a gente se depara com essas realidades. A utilização dos mecanismos alternativos, especialmente do monitoramento eletrônico, esvaziou as unidades prisionais holandesas que passam a buscar alternativas para aquela situação. E uma das alternativas era simplesmente fechar a unidade. Com a resposta dos agentes penitenciários, o que traria uma quantidade muito grande de desemprego, 1.200 empregos diretos, passou-se então a uma outra alternativa, estão importando presos. Com isto, nós temos presos de vários outros lugares do mundo próximos que estão remetendo os seus para cumprir pena naquelas vagas ociosas da Holanda. Faça um acerto financeiro e a prisão voltou a funcionar. E trago um último registro que sempre me chamou muito a atenção, ainda quando nós estávamos lá no Conselho de Política Criminal e Penitenciária, diante de uma situação vivida por um indivíduo que no Canadá foi condenado. O Canadá, diferente daqui, aliás, diferente do mundo todo, preconiza penas de curta duração. O sistema canadense tem muita gente nesse sistema cumprindo pena de 1 semana, de 15 dias, de 1 mês. E o indivíduo foi condenado a 2 meses de encarceramento. E quando, ao final da audiência, recebeu a sua sentença, o magistrado lhe entregou um mandado de prisão em mãos. Ele condenado, foi embora, foi para sua casa, comunicou à sua mulher, aos seus filhos, 2 meses de prisão, pediu inclusive que a mulher ajudasse ele a fazer a malinha, fez a malinha, arrumou suas roupas direitinho, e a mulher então o levou até aquela unidade prisional onde ele iria cumprir pena. Só não foi escoltado, não foi levado. Bom, digamos, há quem diga que equipara-se à polícia. A mulher levou
Mas não é o caso. Isso é o Manuel que fala. Mas a mulher deixou o sujeito na porta do presídio. Ele despediu e falou, até daqui 2 meses. Aí bateu a porta. Alguém abriu. Ele falou, boa tarde. Eu vim cumprir minha pena. O sujeito pegou e falou, vamos entrar? Pode sentar. 2 meses. Abriu o livro e falou, puxa, tem uma notícia ruim para o senhor. O quê? Nós não temos vaga. Nós temos 500 vagas e tem 500 presos. O cidadão virou e falou, não brinca comigo, vê direito. Ele falou, não tem mesmo. Eu não vou poder recolhê-lo. Ah, não. Não vou poder. E quando que o senhor vai ter vaga? Ele falou, espera um pouquinho. Olha, daqui 20 dias sai um. Diz o cidadão, o senhor me reserva essa? Ele falou, pois não, tá reservado aqui. Tá bem, passar bem, até daqui 20 dias. Ele volta para casa. Ele volta à sua vida normal. E depois de 20 dias ele faz a mesma coisa, vai lá e fica 2 meses preso. Sem ninguém levá-lo para a cadeia. Ele vai espontaneamente, Elias, cumprir sua pena. Por quê? A primeira vez que eu vi isso, eu falei, biruta? E não é biruta, porque todos agem assim lá. E por que o indivíduo age assim no Canadá? Porque o Canadá tem um sistema que só atende aqueles que estão ajustados ao sistema. Esse sistema, quando a criança nasce, garante escola até nível superior. Garante assistência de saúde durante a vida toda. Garante aposentadoria, garante seguro-desemprego, garante transporte público de qualidade, garante ensino de qualidade, garante segurança, garante. O imposto pago é aplicado e as coisas funcionam. Então essa criatura diz, custo-benefício. Eu cumpro minha pena, estou ajustado e tenho tudo isto. Eu não cumpro minha pena, eu fico à margem, eu perco tudo isso. Portanto, é melhor estar ajustado. É melhor não dever nada para o Estado. É melhor nem ser punido. É mais ou menos como é aqui. As avessas. Porque aqui o sujeito que comparecer espontaneamente para cumprir uma pena, esse é biruta. Nós temos que verificar o que está acontecendo aqui, como poderíamos enfrentar isso. E uma das formas, vou me avizinhando do final, é o ponto, o eixo da minha palestra, é o voto do preso. É fazer com que o sistema político de exercício de poder olhe este segmento. E não olha? Não olha. Quantas vezes ouvimos, mas presídio não dá voto. Já ouviram isso, não ouviram? Aliás, tinha um prefeito de uma cidade do interior, eu falei prefeito para não falar governador e para não identificar, mas ele estava construindo um monte de presídio. E aí o jornalista o abordou dizendo, escuta, o senhor não constrói escola? Só presídio, um atrás do outro. Aliás, em boas condições, é verdade, mas só presídio? Ele respondeu, para a escola eu sei que eu não volto. Tem um que foi reformado lá em Brasília. Bom, mas de qualquer maneira, esse olhar político para este problema e este segmento só acontece dentro de um sistema onde a representatividade que se dá no plano, no palco de onde emana poder, Congresso Nacional, cargos executivos de importância. Esta resposta só virá se tiver um interesse focado nesse segmento. Se nós tivéssemos no sistema só empresários votando, só quem tivesse
propriedade votando e o voto proibido para todos os demais, podem ter certeza que a legislação pouco se preocuparia com qualquer outra coisa, senão com a propriedade. Se as mulheres não votassem, podem ter certeza que não haveria tanta legislação de proteção à mulher. Por que se foca esse segmento da mulher? Por que se foca o segmento do povo mais carente? Por que se fala em resposta na educação? Pelo menos se fala. Se dá ou não é outra história. Mas por que isto vem à tona? Porque há um segmento que elege. Se nós suprimíssemos o direito de voto, não é só uma questão de cidadania, isso eu falo em seguida, mas é uma questão prática. Só haverá resposta à altura a esse grande problema que o Estado tem, vive, suporta, sofre, consequentemente toda a sociedade, e eu estou convencido disso, só haverá uma resposta eficaz quando o direito do voto for assegurado ao preso. E aqui eu volto um degrau para dizer o seguinte: pode preso votar, não pode preso votar? Está na Constituição. Vai lá, no artigo 15, que diz: é vedada a cassação dos direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Inciso 3, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Vale dizer, quem não tem condenação criminal transitada em julgado tem direito a voto. E por que tem direito a voto? Porque o voto, no exercício da soberania popular, artigo 14 da Constituição, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Talvez aqui é o único momento onde somos iguais, todos perante a lei, naquele segundo onde apertamos o botão. E nos termos da lei, mediante a obrigatoriedade para maiores de 18 anos e a faculdade para os maiores de 16 e menores de 18. E aqui nós vamos numa faixa também do jovem que está internado nas unidades para adolescentes. 16 a 18 nós temos faculdade, acima de 18 o voto é obrigatório. É obrigatório, mas a Constituição estabeleceu que com sentença penal condenatória transitada em julgado, ele não vota. É isso que diz a Constituição. Vamos ler de novo? É vedada a cassação dos direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Não fala no voto. Aqui está falando nos direitos políticos. Ora, se todo o poder emana do povo, é o que diz a Constituição, e esse mecanismo se dá no nosso sistema, pela democracia representativa, e o voto é o grande instrumento de transformação, a começar do preso provisório, vale dizer, a começar daqueles que não estão sendo punidos, embora encarcerados, ainda aguardando a sua formação de culpa, podendo ser condenado ou absolvido, esses todos, presos provisórios, têm direito a voto. Isso é inquestionável, no plano legal indiscutível, eu não conheço ninguém que sustente contrariamente a isso. Todavia, o preso provisório no Brasil, até pouco tempo atrás, não votava. Nenhum preso provisório no Brasil votava. E hoje, alguns presos provisórios votam. Mercê de um esforço, inclusive, que o tribunal tem feito, eleitoral, não só no plano federal, mas no plano estadual, para superar e acatar isto que não é objeto de nenhuma controvérsia, que é o voto do preso provisório. A Carmen Lúcia, ministra que presidiu o TSE, eu presidi a ordem, entrou em contato conosco naquela oportunidade para que buscássemos voluntários
Porque o grande problema era montar as mesas de captação de voto dentro de unidade prisional. O povo não quer entrar em unidade prisional para ficar lá colhendo voto. Os mesários não querem fazer isso. E quem pode fazer isso? Os advogados, que normalmente entram na unidade prisional. E com isto nós conseguimos uma grande quantidade de voluntários. As mesas foram montadas na maioria das unidades prisionais. Aqui em São Paulo aconteceu, no Rio Grande do Sul aconteceu, no Paraná nós tivemos exemplo, alguns estados do Nordeste também. Portanto, caminhamos para a efetivação do que diz a lei, do que estabelece a Constituição. Vale dizer, caminhamos para que o preso provisório possa ter o seu direito assegurado. Um dos crimes mais graves que existe é você impedir o indivíduo de votar. No entanto, o Estado, indiretamente, está cometendo esse crime. O Estado está patrocinando a ocorrência desse crime em larga escala, na medida em que não reage, não busca mecanismos para acolher o voto do preso provisório. Bom, se estamos caminhando para solucionar esta dificuldade, resta a história do preso definitivo, e haverá quem de pronto possa imediatamente dizer: esse não vota. O preso definitivo não pode votar. Sentença penal transitada em julgado, os seus direitos políticos suspensos e, portanto, não pode votar. Eu queria só provocá-lo sob uma outra ótica. Eu queria fazer uma distinção entre direitos políticos e direitos eleitorais. Eu queria ir mais longe para dizer que o exercício de cidadania é muito mais amplo do que direitos políticos. E que a maior expressão do exercício de cidadania é o exercício do voto. Ora, quando o indivíduo é condenado definitivamente, com sentença transitada em julgado, ele tem suspensos seus direitos políticos. Ele não pode ser eleito, ele não pode se candidatar. Ele não terá legenda, e este é o mecanismo para ser eleito no Brasil. Nenhum partido poderá lhe dar legenda para ele disputar uma eleição. Por quê? Porque os seus direitos políticos de receber o voto, de ser eleito, estão suspensos, enquanto durar a sentença. Mas quanto ao voto, o exercício do voto, isto é mais do que direito político. Isto é a base do nosso sistema no exercício pleno da cidadania. E se nós temos uma concepção de que a punição se limita à supressão da liberdade, qualquer punição adicional seria um bis in idem. Ah, mas é automático, não precisa ter previsão na sentença. Este é o erro. Porque esta ideia da supressão dos direitos políticos, sendo automática, ela traz um bis in idem. Um plus na punição de supressão da liberdade. E se o juiz fundamentar, especificamente neste caso, se o juiz suspender os direitos políticos, não como uma consequência lógica da condenação, mas dando fundamentação, porque é um princípio que toda decisão judicial há de ser fundamentada, se ele fundamentar e nos convencer, naquele caso específico, com base na sua fundamentação, os direitos políticos estão suspensos. E aqui poderíamos entender, dentre estes direitos políticos, o de votar, mas fico com a posição anterior. Advogo a tese de que o exercício do voto não está no campo do direito político, está sim no exercício da cidadania. Assim sendo, o preso não pode ser eleito, mas o preso condenado definitivamente tem o direito de votar. E penso que aqui resida um grande marco de transformação do olhar das autoridades e do Estado para o segmento prisional. A partir do momento em que nós tivemos o exercício pleno do direito do preso provisório votar e, eventualmente, o exercício do direito a voto do preso condenado definitivamente, nós passaríamos a ter uma outra perspectiva dos investimentos e de como o preso é tratado no Brasil, pelo simples fato
de que passariam estes a ser um polo de interesse para um objetivo eleitoral, onde a captação de votos reclamaria daquele que vai buscar esses votos, reclamar projetos que possam atender aquele segmento.